Vamos voltar para 2007 a 2008. Eu tinha 16 anos quando tudo começou e 18 quando finalmente foi para o tribunal. Imagine uma família suburbana típica. Pais, 3 filhos, um quintal e um cachorro, em uma cidadezinha dos Estados Unidos, onde tudo passa despercebido. Um dia aleatório, um vizinho tem uma pequena disputa com outro vizinho e, como resposta totalmente justificada, decide inundar o quintal dele com todas as mangueiras que possui. Decisões sólidas levam a consequências sólidas, então naturalmente ele foi denunciado por desperdício de água. Meus pais administravam o abastecimento de água na cidadezinha, e como o vizinho morava a um quarteirão de nós, ele decidiu ir até o distrito de água, gritando que era conhecido dos meus pais. Segunda decisão sólida de muitas que viriam do vizinho. Absolutamente ninguém gosta de pessoas que se gabam de conhecer alguém importante. Então guarde esse detalhe na lista de fatos da vida. Meu pai interveio e disse a ele que mesmo que seus filhos tivessem feito isso, teriam as mesmas consequências, suavemente ignorando o fato de que, além de talvez se cruzarem de carro, nenhum de nós realmente tinha interagido com o vizinho. O vizinho repetiu o nome do homem que estava na recepção, bem como o nome dos meus pais, e afirmou que agora era pessoal, saindo enfurecido. Meus familiares e eu começamos a ver o vizinho em lugares aleatórios constantemente, no Detran, no supermercado, em nossos respectivos empregos, etc. Aparentemente, quando você é doido varrido e seus pais pagam pela sua casa, você tem todo o tempo do mundo para stalkear. Passou de avistamentos aleatórios enquanto estávamos por aí para chamadas telefônicas do tipo clássico. Respiração pesada, ligações silenciosas e a variedade "eu posso te ver". Nesse ponto, o vizinho era mais um incômodo do que assustador. Mas como eu disse, quando se subestima o louco, você perde todas as vezes. O vizinho começou a estacionar em frente à nossa casa, das 6 às 4 da manhã, apenas sentado no carro, ouvindo música alta e encarando a casa. Esse cara devia ter a determinação e a bexiga de um cavalo de corrida, porque quem senta ali por 10 horas? E a música dele era horrível também. Talvez ele fosse masoquista, vendo por quanto tempo conseguiria suportar música ruim com a bexiga cheia. Duvido que qualquer pessoa com um conceito semi-racional de interação social pudesse entender isso. O que começou de 3 a 4 vezes por semana tornou-se uma ocorrência diária. Imagine ser uma adolescente de 16 anos que nem se sente confortável para trocar de roupa no quarto porque ele pode ver através das cortinas. Tentar dormir sabendo que ele está lá fora nos tornava prisioneiros em nossa própria casa. Ele começou a ficar mais audacioso, dirigindo seu carro em alta velocidade para cima da calçada na direção da minha irmã e seu parceiro, que estavam na calçada na frente de casa, voltando de um encontro. Eles tiveram que pular fisicamente para evitar serem atingidos. Ele também fez gestos obscenos para mim quando eu saí para passear com meu cachorro e esperava minha irmã sair e nos encontrar no passeio. Ficou tão ruim que acabei chorando e voltando para dentro. Isso já durava 1 ano quando os policiais sempre diziam a mesma coisa. Não podemos fazer nada a menos que haja uma ameaça contra você ou alguém seja ferido. Meus pais finalmente confrontaram o vizinho, cansados de suas provocações, e perguntaram o que ele pensava que estava fazendo. Ele então ligou para a polícia, que veio nos questionar por que estávamos assediando e ameaçando o vizinho. Eu nunca entenderei por que o sistema espera até você ser vítima em vez de prevenir que alguém seja vitimizado. Quase 2 anos se passaram e é época de Natal. Um dos meus pais teve um aneurisma cerebral, felizmente sem efeitos duradouros, o que é extremamente raro. Convenci minha mãe, que estava vivendo no hospital com um parceiro doente, a voltar para casa para tomar banho e comer por volta das 9 da noite. Batem à porta. Um homem aleatório, vestido com roupas normais, segurando um presente de Natal, diz que está aqui para entregá-lo a uma família com um nome específico. Perguntamos quem o enviou e ele diz que não pode dizer. Perguntamos para quem ele trabalha
e ele empurra o presente para minha mãe e sai. Obviamente, estávamos muito desconfortáveis para abrir. Minha mãe decidiu abrir para ver o que era, e dentro havia um documento de 17 páginas explicando por que o vizinho estava processando meu pai, que estava no hospital naquele momento. Até eu pude perceber que era falso pelos erros gramaticais e erros de digitação. O vizinho teve o tempo de sentar e digitar isso sozinho, achando que nos assustaria. O documento e os detalhes falsos que ele incluiu não nos assustaram tanto quanto o fato de que esse homem de 40 e poucos anos estava tão obcecado pela nossa família a ponto de fazer isso. As coisas pioraram e o vizinho começou a fingir ligações telefônicas onde ele falava sobre empurrar meu pai escada abaixo, sabendo onde as crianças estudavam e trabalhavam e como seria fácil acessá-las a qualquer momento. Na época, eu trabalhava até tarde e era deixada por volta da 1. Ele estacionava ao lado do meu carro e me seguia até em casa. Uma vez, tentei pegar caminhos aleatórios e ele ainda continuava atrás de mim. Chegar em casa com o vizinho estacionado do outro lado da rua e ter que correr para a porta era um pesadelo. Estávamos todos exaustos, não só pelo susto do aneurisma, mas também por viver olhando por cima dos ombros. Um amigo dos meus pais contou a um amigo que era promotor sobre a situação. Ela ligou, veio até nós e aceitou nosso caso pro bono. Testemunhar foi uma montanha-russa emocional. Tivemos que fazer declarações oficiais antes de sermos chamados para depor. Não nos foi permitido estar na sala quando um membro da família estava testemunhando, nem falar nos corredores enquanto esperávamos nossa vez. Imagine reviver mais de 2 anos de experiências traumáticas, sendo interrogado e tratado como mentiroso, sem ter o conforto ou apoio da família depois. Foi longe de ser ideal. Havia evidências suficientes para mantê-lo preso por 1 ano e meio, além de uma ordem de restrição. Mudamos enquanto ele ainda estava na prisão. Minha irmã faleceu enquanto ele estava preso e imediatamente ele tentou processar o espólio dela. Ela tinha 21 anos quando morreu. Depois que ele foi libertado, ele tentou processá-la, alegando que seu testemunho de que ele havia tentado atropelá-la era falso e que era a única razão pela qual ele foi preso. Isso não é verdade, já que houve acusações de assédio e perseguição, e que o dinheiro que as pessoas doaram para o GoFundMe devido ao acidente dela era dele. Há muitos detalhes a mais, mas isso já está longo o suficiente. Vizinho, espero nunca mais te encontrar. Você nos fez prisioneiros em nossa própria casa por anos, e claramente você continua o mesmo, e não aprendeu nada com o tempo que passou na cadeia. A parte mais ridícula de tudo isso é que não é nem a primeira experiência assustadora que tive morando neste apartamento. Ambas as unidades do prédio são enormes porcarias. Eu moro no térreo, no canto dos fundos de um prédio em uma cidade grande. Uma das janelas do meu quarto dá para um beco de terra inacessível ao nível do solo entre meu prédio e o próximo. Bem, um cara estranho se mudou para o prédio ao lado e ele fuma como se não houvesse amanhã. Muitas vezes ele fuma cigarros e fica na janela, mas às vezes ele sai e fica parado no beco. A primeira vez que o notei foi bem depois do anoitecer, quando estava sozinha em casa. Vi uma brasa flutuando na escuridão e então me dei conta. Era alguém fumando no escuro. Fechei rapidamente as persianas, mas não antes de notar que ele estava olhando diretamente para o meu quarto. Tudo bem, eu entendi. Estou me movendo por aí e chamei sua atenção. Nada demais. Nos meses seguintes, meu namorado ou eu o notaríamos ocasionalmente. Se você se deita na minha cama, está em um ângulo baixo o suficiente para vê-lo quando ele está na janela através das frestas das persianas. Percebemos que ele sempre parece estar olhando na direção geral da minha janela. Sempre. Ele não fuma apenas um cigarro aqui e ali. Esse cara fica sentado na janela fumando sem parar por 1 hora, ou sai várias vezes à noite. Isso nos leva à pergunta: ele está apenas olhando na nossa direção geral ou nos vê? Ano passado,
Após um primeiro ano maravilhoso morando sozinha em um novo apartamento pela primeira vez, um homem se mudou para o apartamento ao lado, e eu nunca vou esquecê-lo. Para entender este incidente, o layout do apartamento é crucial. Eu fiz um pequeno diagrama da planta baixa a partir da coisa mais próxima que encontrei online e editei. O mais importante é que a minha varanda e a dele são separadas apenas parcialmente por uma parede, e há um espaço de cerca de 60 centímetros onde você pode facilmente passar de uma para outra. Contexto: anteriormente, havia uma mulher muito solitária morando ao lado durante todo o primeiro ano em que morei lá, que nunca cruzou essa linha da varanda sem ser explicitamente convidada. Só estou mencionando isso para que você entenda que eu não estava preocupada anteriormente com alguém invadindo meu espaço. O primeiro encontro com este novo vizinho, que chamarei de Sam, foi enquanto ele descarregava mantimentos de seu caminhão enorme na vaga de estacionamento ao lado da minha. Quando eu estava chegando, ele e uma mulher, que assumi ser sua namorada, estavam descarregando caixas de mercado. Notei que estavam conversando, mas assim que saí do carro, eles ficaram em silêncio. Eu acenei para eles e fui para o elevador. Sam correu atrás de mim, largou algumas caixas e pediu para eu esperar. Sem problemas, sou uma boa vizinha. No elevador, a namorada dele se recusou a fazer contato visual ou falar comigo, o que achei um pouco estranho, mas pensei que ela pudesse ser tímida. Sam rapidamente se apresentou e foi extremamente falador nos 45 segundos que levamos para chegar ao andar dos nossos apartamentos. Ele perguntou como eu gostava do lugar, de onde eu era e onde eu trabalhava. Pensando agora, o entusiasmo dele foi um pouco estranho, mas atribuí isso ao fato de ele estar animado por estar em um lugar novo. Sam devia ter uns 35 anos, cerca de 1,80, com uma constituição muscular forte e cabelo cortado muito curto, como se estivesse disfarçando a calvície. Um homem de aparência bem comum. Nas primeiras semanas, nos encontrávamos frequentemente, e ele sempre fazia pequenas conversas, referindo-se a mim como senhorita. Presumi que era porque ele tinha esquecido meu nome, mas queria ser educado. Quase nunca via sua namorada depois da primeira noite, mas ocasionalmente o ouvia conversando com uma mulher em seu apartamento, pois as paredes são relativamente finas. Certa noite, cerca de 3 meses após Sam se mudar, meu namorado estava passando a noite comigo e estávamos assistindo a filmes no sofá. Era por volta das 11h30. O sofá estava encostado na parede que compartilhamos com Sam e ouvimos alguns ruídos de batidas. Minha primeira reação foi pensar que ele e a namorada estavam se divertindo. Rimos e aumentamos um pouco o volume para abafar o som deles. Mas além das batidas, os vizinhos começaram a gritar. Podíamos ouvir objetos sendo jogados, vidro quebrando. As palavras eram abafadas, mas havia um tom de raiva e choro. Meu namorado saiu para a varanda semi-compartilhada e, com sua voz mais alta, gritou sem cruzar para a varanda de Sam. "Está tudo bem aí dentro?" A namorada de Sam abriu a porta de correr no lado dele 1 ou 2 minutos depois e disse: "Desculpe por isso." Então, deixamos para lá. Fiquei preocupada, mas não tínhamos ideia do que realmente aconteceu e decidimos ir para a cama. Grande erro, eu sei. Acordei por volta das 3 da manhã com mais gritos, mas meu namorado se recusou a acordar e eu não estava prestes a enfrentar meu medo sozinha e me meter no que quer que estivesse acontecendo a essa hora. Considerei ligar para a polícia, mas estava tão sonolenta que me convenci de que estava sonhando. Profundamente me arrependo dessa decisão. Na manhã seguinte, recebi uma notícia terrível e totalmente não relacionada sobre a morte de um amigo, e basicamente deixei os eventos da noite anterior em segundo plano. Não esqueci, mas também não estava na minha mente. 2 semanas depois, em um dia quente, estava lá fora lendo um livro, de roupão. Estava em uma cadeira que dava de costas para o apartamento de Sam, então não conseguia ver o lado dele de onde eu estava. Estava imersa no meu livro quando de repente senti alguém tocar no meu ombro. Sam estava atrás de mim e perguntou se podíamos conversar por 1 segundo.
Esse homem já havia cruzado a linha, invisível, mas ainda assim uma linha, ao vir para o meu lado da varanda. Mas também não consegui chegar à minha porta sem fisicamente afastá-lo. Então perguntei o que estava acontecendo. Ele me disse que era seu aniversário e perguntou se eu sabia onde conseguir drogas, porque eu parecia uma garota que sabia como se divertir. Como morávamos em um estado onde isso era legal, eu disse a ele que o Google provavelmente seria a melhor fonte de informações sobre dispensários na área, mas que eu pessoalmente não tinha nenhuma. Ele começou a me contar o quanto tinha bebido na noite anterior, e nesse ponto, eu estava ansiosa para sair dali. Quando comecei a me mover, sinalizando que a conversa tinha acabado, ele colocou a mão no meu ombro e me disse que havia batido e arranhado meu carro na noite anterior, porque estava dirigindo muito bêbado. Lembra-se do enorme caminhão dele? Ele disse tudo isso com um sorriso no rosto, quase rindo. Eu estava surpresa, mas principalmente queria me afastar dele porque meu radar de alerta estava disparando e eu não queria explodir de raiva com ele por ter batido no meu carro. Ele disse que me enviaria as informações do seguro se eu lhe desse meu número de telefone. Felizmente, eu sabia que isso seria uma péssima ideia. Fiz uma piada nervosa sobre saber onde ele morava e disse que se o dano fosse ruim o suficiente, eu bateria na porta dele para obter o seguro. Ele retrucou dizendo que deixaria um bilhete com suas informações na minha porta. Ele se retirou da minha varanda, dizendo que preferia me pagar em dinheiro e não envolver o seguro. Esperei cerca de 1 hora e fui ver os danos. Fiz isso porque não queria descer ao mesmo tempo que ele e correr o risco de ele me seguir. Certamente havia 2 arranhões longos e novos na porta do motorista. Não eram profundos, apenas superficiais e não mereciam uma ligação ao seguro imediatamente. Eu realmente não queria me envolver com ele de forma alguma, então decidi que poderia lidar com os arranhões, mas esse evento me abalou. Naquele ponto, eu sabia que havia algo errado com ele. Naquela noite, nada de incomum aconteceu, tanto quanto eu sabia. No dia seguinte era sábado, e como eu tinha que trabalhar no dia seguinte, estava em casa sozinha assistindo a um filme de ação por volta das 11 da noite. Estava no sofá com meu gato enrolado em mim, e o filme estava relativamente alto, então demorou um pouco para eu perceber um barulho de batidas vindo do corredor do meu prédio. Eu só percebi porque meu gato acordou assustado e com o rabo arrepiado. Reduzi o volume do filme e, de repente, o barulho ficou mais alto e mais alto. Quando me levantei, ouvi as 5 palavras que ninguém quer ouvir na porta de casa. Abra, é a polícia. Meu estômago afundou. Eu tinha mentido para Sam no dia anterior. Totalmente tinha um pouco de drogas comigo e tinha fumado um pouco na varanda, no ponto mais distante de Sam, talvez 20 minutos antes. Estava completamente apavorada, completamente chapada e tentando controlar minha respiração para não parecer suspeita quando abri a porta. Eu me lembro de verificar pelo olho mágico e ver de perto o rosto de um policial. Abri a porta e me deparei com 6 policiais, todos com armas em punho. Estava quase fazendo xixi de medo, convencida de que de alguma forma estava em apuros por fumar um baseado. O oficial que parecia estar no comando percebeu imediatamente o nível de pânico e disse: "Senhora, você não está encrencada. Precisamos falar com você sobre seu vizinho. Podemos entrar?" Nesse ponto, eu estava revirando e todo o meu corpo estava tenso. Deixei os policiais entrarem, mas meu coração estava na garganta. O policial-chefe perguntou sobre minhas interações com Sam. Contei que mal o conhecia, que ele só morava ao lado e que se mudara há alguns meses. Perguntei por que precisavam entrar no meu apartamento. Estava com medo, mas também não me dou bem com policiais e tenho o direito de saber por que 6 deles praticamente acenaram suas armas na minha cara. O chefe da polícia prosseguiu dizendo que Sam era um cara mau. Ele aparentemente bateu tanto na namorada na noite anterior que ela estava na UTI por causa dos ferimentos. Eles também disseram que Sam tinha uma arma e se barricou no apartamento ao lado do meu. Eles disseram que falaram com o gerente do prédio e sabiam que meu apartamento tinha acesso à varanda dele e precisavam usá-la. Então, pediram para eu ir para o quarto
trancar a porta e apagar as luzes. Os próximos 30 a 45 minutos foram um completo martírio. No meu pânico, deixei meu celular no balcão da cozinha e tive que sentar no meu quarto apenas ouvindo a confusão. Nenhum tiro foi disparado, mas houve muito barulho, gritos e o som de coisas sendo jogadas. Eventualmente, após o que parecia uma eternidade, o oficial principal bateu na minha porta e me disse que Sam havia sido preso e agradeceu por deixá-los usar meu apartamento. Fizeram mais perguntas por cerca de 15 minutos e foram embora. Gostaria que a história terminasse aqui. Nos dias seguintes à prisão de Sam, fiquei ainda mais preocupada com a possibilidade de ele voltar ao prédio e se vingar. Não tinha dito nada à polícia para incriminá-lo tecnicamente. Não tinha provas de nada, exceto a palavra dele de que foi ele quem arranhou meu carro, mas contei sobre a noite em que eu e meu namorado o ouvimos brigar. Cerca de 5 dias depois, Sam reapareceu no prédio quando eu estava voltando do trabalho uma noite. Ele tentou se aproximar de mim, mas o elevador fechou bem quando ele estava correndo para pegá-lo. Todo o meu corpo ficou tenso, como quando você quase sofre um acidente de carro, mas evita por pouco. A partir de então, fiquei longe da varanda e sempre mantive as cortinas fechadas. Não nos falamos ou nos vimos por mais algumas semanas, até a nossa última interação. Sam me parou no estacionamento uma noite, correndo atrás de mim quando eu estava prestes a entrar no elevador. Ele implorou para que eu dissesse por que deixei os policiais entrarem naquela noite. Contei a verdade, que eu estava chapada, não sabia o que fazer e tinha um histórico ruim com policiais. Tudo isso era verdade, e eu estava preocupada com a possibilidade de ele tentar se vingar. Ele então ficou bastante irritado e continuou repetindo a pergunta, obviamente querendo uma resposta diferente. Quando não consegui dar outra resposta, ele me ofereceu $3.000 para testemunhar como uma testemunha de caráter a seu favor, porque eu o conhecia e sabia como ele realmente tratava as mulheres. Fiquei sem palavras e muito assustada. Ele me disse que a audiência seria na quinta-feira seguinte de manhã e perguntou se eu poderia comparecer. Fiquei paralisada como um cervo diante dos faróis de um carro por um momento e, de alguma forma, consegui sair dali depois de balbuciar uma sequência de palavras que provavelmente eram incoerentes. Na noite de quarta-feira, antes do julgamento, voltei para a casa do trabalho e meu gato estava agindo de maneira estranha, como se algo o tivesse assustado e sua cauda estava toda arrepiada. Meio que ignorei, mas percebi através das cortinas que havia algo colado do lado de fora da minha porta de vidro. Aparentemente, Sam havia deixado um post-it com seu número de telefone e nome, e embaixo estava escrito: "Estou contando com você." Nem preciso dizer que não compareci. Tirei uma foto do bilhete, peguei meu gato, tranquei todas as portas e fiquei na casa da minha mãe por cerca de 5 dias depois disso. Liguei para a polícia para informar que ele havia estado na minha varanda novamente, mas eles nunca deram seguimento a nada. Eventualmente, meu namorado veio e voltamos ao meu apartamento juntos. Tudo estava como deveria estar. Nunca mais o vi, mas algumas semanas depois, uma senhora que eu nunca tinha visto antes estava limpando o apartamento dele. Talvez um mês depois, novas pessoas se mudaram e as coisas voltaram ao normal desde então. Tentei ligar para a polícia e para a cadeia do condado para ver se ele estava preso novamente, mas ninguém conseguiu liberar informações para mim. Espero que isso signifique que ele está preso, se fez o que a polícia disse que fez. Então, para Sam, direi: não tenho certeza do que aconteceu, mas meu maior arrependimento é não ter chamado a polícia quando senti que deveria, e espero nunca mais vê-lo quando ele sair. Quando eu tinha cerca de 6 anos, meus pais se divorciaram e meu pai logo obteve a guarda total, pois minha mãe era alcoólatra e tinha acumulado algumas infrações por dirigir embriagada. De qualquer forma, eu, minha irmã mais nova e meu pai, nos mudamos para um novo bairro e nos transferimos para a escola primária mais próxima.
A escola era bastante perto da nossa nova casa, a 5 quarteirões, perto o suficiente para ir a pé, mas minha irmã e eu éramos muito jovens para caminhar sozinhas. Às vezes, nosso pai nos levava para a escola pela manhã e voltava, e menos frequentemente, ele ia nos buscar a pé. Na maioria das vezes, ele nos buscava em seu Mazda preto. O modo como funcionava o sistema de busca na minha escola era bastante comum. Saíamos com nossa turma, ficávamos ao lado do professor, e quando um carro parava, funcionários designados perguntavam qual aluno estavam buscando, iam encontrá-lo na sua turma e o acompanhavam até o carro. Como minha mãe estava presa naquela época, a única pessoa que nos buscava era meu pai. Um dia, eu estava na 3ª série e minha irmã na 1ª. Estávamos do lado de fora esperando para sermos buscadas. Após estar lá fora por apenas alguns minutos, minha irmãzinha veio até mim e disse que alguém que não era nosso pai estava em um carro para nos buscar e disse os nossos nomes. Ele a encontrou primeiro. Ela disse que ele sorriu para ela e disse que nosso pai tinha pedido para ele nos buscar naquela tarde, mas ela queria me encontrar antes de entrar no carro, já que não o reconheceu. Graças a Deus ela fez isso. Nosso pai sempre nos dizia para não falar com estranhos, então eu chamei a minha professora e contei a ela o que aconteceu. Ela ficou muito alarmada, com um olhar assustado no rosto, e nos disse para ficar onde estávamos enquanto ela falava com outra professora ou algo assim. Nosso pai chegou para nos buscar alguns minutos depois e chegamos em casa em segurança. Contamos a ele sobre isso e tivemos uma longa conversa sobre o protocolo de segurança. Ele pediu para minha irmã descrever o homem e o carro, e ele chamou a polícia e deu a melhor descrição que pôde, embora minha irmã fosse muito jovem e não estivesse focada em detalhes importantes como esses. Algumas semanas depois, aconteceu de novo, mas desta vez ele disse o meu nome. Meu pai havia dado à escola as mesmas informações que dera à polícia, mas presumivelmente ele tinha vários veículos, porque minha irmã disse que ele estava em um carro vermelho da primeira vez, e este era preto, semelhante ao do meu pai. Eu vi o carro preto e corri até ele, mas felizmente eu vi um vislumbre do rosto antes de abrir a porta e entrar. Era um homem de meia idade, muito pálido, com um rosto muito anguloso. Fizemos contato visual e a boca dele estava sorrindo, mas os olhos pareciam muito estranhos para mim, semicerrados e quase zangados. Voltei em direção à assistente da escola, que havia me levado até o carro para alertá-la, mas quando eu o fiz, o carro já havia sumido e eu não consegui fornecer muitos detalhes. Meu pai contatou a polícia novamente, mas sem a placa do carro, eles não puderam fazer muita coisa. A última vez que o vi foi até meses depois, no final da escola primária. Eu estava indo para casa com um grande grupo de crianças que moravam no meu bairro, e ele passou de carro por nós e diminuiu a velocidade para tentar falar conosco. Reconheci o rosto dele imediatamente e alertei as outras crianças para correrem. Felizmente, estávamos a apenas 3 casas da casa de uma amiga, e todos entramos rapidamente, preocupando significativamente os pais dela enquanto explicávamos a situação. Nunca mais o vi depois disso. Meu pai começou a namorar a mulher que hoje é minha madrasta, e nós nos mudamos para o bairro dela e mudamos de escola logo depois. Ainda penso nele ocasionalmente. Seu rosto até apareceu em um sonho que tive algumas noites atrás, o que me lembrou de escrever sobre essa experiência. Até hoje, já nos meus 20 anos, eu não sei como ele sabia nossos nomes, como ele sabia qualquer coisa sobre nós, na verdade. É muito assustador pensar no que teria acontecido com minha irmãzinha se ela tivesse entrado no carro com aquele homem e o que poderia ter acontecido comigo se eu tivesse entrado. Isso aconteceu há cerca de 1 ano, e havia tantos fatores terríveis trabalhando contra mim naquela noite que estou espantada por ter saído ilesa, pelo menos fisicamente. Tudo começou quando eu estava no apartamento de um vizinho próximo, mas não muito. Moramos em uma parte muito perigosa da cidade, e após uma série de más decisões,
Decidi ficar extremamente bêbada e tomar algumas pílulas de Deus, sabe o quê? Eu sei. Depois de uma noite de festas, por volta das 4 da manhã, eu não estava em um estado mental adequado. Minha mente drogada decidiu que, ao invés de ficar no apartamento do meu amigo como eu normalmente faria, eu queria pegar um Uber de volta para o meu próprio apartamento. O prédio do apartamento do meu amigo tinha 2 entradas e saídas separadas. Uma no estacionamento dos fundos, que era mal iluminado, e outra de frente para a rua. Eles tinham 2 conjuntos de chaves para cada porta, e eu só tinha chaves para a porta dos fundos do apartamento. Como o meu Uber obviamente chegaria na rua e a porta da frente do prédio se trancava automaticamente ao fechar, eu saí por essa porta quando o motorista estava prestes a chegar. Olhando para trás, estando fora daquele apartamento, percebi que parecia o alvo mais fácil do planeta. Sou uma mulher pequena e delicada, com pouco mais de 20 anos, e mal conseguia me manter em pé. Estava me apoiando em um poste de luz e não fazendo um bom trabalho nisso. A luz era basicamente um farol dizendo a predadores próximos: venham me pegar. Eu não estava prestando atenção ao meu redor, apesar de o fato de haver literalmente um buraco de bala na porta da frente de onde eu tinha acabado de sair. Essa situação não é nada boa. Lembro-me de verificar qual carro estava me pegando e só consegui perceber que era um sedã preto. Logo depois de sair, o sedã preto parou na calçada e começou a abaixar os vidros, então eu dei um passo à frente. Antes mesmo que esse homem falasse, eu senti que algo estava errado. Ele tinha uma expressão como se estivesse me despedaçando apenas com os olhos. Depois de ver aquele olhar, o termo predador para descrever um criminoso ganhou um novo significado para mim, porque eu soube então como era ser uma presa. Ele basicamente gritou comigo: "Sou seu motorista de Uber." Este foi o segundo sinal de alerta que de alguma forma passou pela minha mente. Normalmente, os motoristas de Uber apenas abaixam o vidro e dizem seu nome, ou uma variação disso, mas sempre incluem seu nome. Acho que fiquei apenas olhando para ele por um segundo, minha mente lentamente juntando a situação em que eu estava potencialmente, e perguntei a ele: "Qual é o meu nome?" Ele imediatamente ficou enfurecido e começou a gritar sobre como não tinha tempo para isso e para eu entrar no carro logo. Não acho que já tenha ficado tão acordada tão rapidamente na minha vida. Fiquei completamente apavorada. Obviamente aquele não era meu Uber. Verificando rapidamente a placa, vi imediatamente que não era um veículo correspondente. Enquanto isso, o homem ainda estava gritando comigo e eu não tinha ideia do que fazer. Se eu corresse em qualquer direção, esse homem poderia facilmente me alcançar ou até ter uma arma. Naquele momento, eu estava quase certa de que se ele estava tentando sequestrar uma garota aleatória na rua, ele deveria ter algum tipo de arma. Não podia correr de volta para a porta do apartamento atrás de mim, pois ela se trancava automaticamente e eu não tinha as chaves, nem tempo para destrancá-la. Correr em direção à porta dos fundos também não adiantaria nada, já que ele estava parado bem na entrada da garagem que levava ao estacionamento dos fundos, e novamente eu teria que encontrar a chave certa e entrar. Se eu gritasse, não estava exatamente no tipo de bairro onde alguém tentaria me ajudar, e eu ainda podia ouvir a música vindo do apartamento do meu amigo no 3º andar, então sabia que eles não me ouviriam. Além disso, eram 4 da manhã e não havia absolutamente ninguém por perto. As pessoas falam muito sobre reagir rápido ou congelar nessas situações, mas me senti incapaz de fazer qualquer uma das duas coisas. Foi a pior sensação que já tive na minha vida. Tudo em mim queria correr, mas senti que se o fizesse, seria o meu fim. Mas se eu continuasse ali parada, olhando em choque para o homem que gritava, o resultado seria o mesmo. Desde que ele começou a gritar comigo até este ponto, acho que apenas 20 segundos haviam se passado. Quando ele parecia estar prestes a sair do carro, outro sedã preto parou logo atrás dele. Verificando a placa rapidamente, percebi que era o meu Uber verdadeiro e corri em disparada para o carro, realmente apenas 6 passos, e me joguei dentro, gritando para o meu verdadeiro motorista de Uber: "Qual é o meu nome?"
O pobre rapaz parecia aterrorizado, mas respondeu com meu nome rapidamente, ao que eu respondi: "Me tira daqui, aquele homem está tentando me sequestrar." Se eu estivesse na posição do motorista, acho que ficaria muito chocado para reagir tão rapidamente quanto ele fez. Mas meu herói saiu voando dali, se ofereceu para ligar para a polícia para mim, o que recusei, e agora me arrependo. E depois me acompanhou até a porta da frente do meu apartamento, garantindo que eu entrasse em segurança. Ele realmente foi uma pessoa incrível. Pode ter certeza que ele recebeu a maior gorjeta que a minha conta bancária de estudante universitária permitiu, embora ele merecesse muito mais. Quando eu estava no último ano do ensino médio, eu tinha cerca de 1,60 e pesava uns 40 quilos. Eu estava no parque na esquina da minha casa, esperando pelo ônibus escolar. Normalmente, meu namorado, que já havia se formado, me levava para a escola, mas ele estava ocupado. Mais tarde, descobri que ele estava me traindo. Geralmente havia algumas meninas lá esperando, mas naquele dia eu estava sozinha. Então, sentei no banco com um fone de ouvido em um dos ouvidos e o outro livre para ouvir o que acontecia ao meu redor. Sempre fui cautelosa com o que se passava ao meu redor. Enquanto eu esperava, um Honda preto se aproximou e imediatamente percebi sua presença. Fiquei de olho nele porque tive um mau pressentimento, mas sem fazer parecer que estava observando, para não parecer louca. Após alguns minutos, 2 homens grandes saíram do carro. Imediatamente, mandei uma mensagem para meu namorado, dizendo que estava no parque e que aqueles caras estavam me assustando. Claro que ele não respondeu, então copiei e colei a mesma mensagem para meu primo, que estava em casa. Eu morava com minha tia e 2 primos, que estavam descansando após o turno da noite. Queria que alguém soubesse a marca e a cor do carro, além de que havia 2 homens, mas não recebi respostas. Quando eles saíram do carro, começaram a caminhar em minha direção, então me levantei do banco e fui em direção à rua, porque o ônibus deveria chegar a qualquer momento. O motorista acabou se atrasando um pouco. Enquanto eu esperava na rua, os homens se aproximaram de mim e eu podia sentir a energia ruim. Um deles disse "Olá", enquanto o outro apenas me olhava fixamente. Fiz um pequeno sorriso e acenei com a cabeça, depois olhei para o outro lado. Então, o mesmo homem, a quem chamarei de número 1, perguntou quantos anos eu tinha. Não respondi. Podia perceber que o outro homem, o número 2, estava ficando irritado porque eu não estava respondendo. O número 1 continuou me fazendo perguntas de sim ou não, como: "Você tem namorado? Você mora perto? Você usa drogas? Temos algumas, você quer?" E então o número 2 perguntou se eu sabia o que era o mercado negro. Um frio percorreu meu corpo e senti arrepios. O número 2, que estava quieto até então, começou a dizer que tinham acabado de voltar da Rússia, mas do jeito que ele disse foi assustador e intimidador. Eu sabia que eles eram de outro lugar porque tinham um sotaque forte, mas não conseguia identificar de onde. Eles continuavam me dizendo para ir até o carro deles porque tinham drogas. Eu disse: "Não, obrigada. Confie em mim. Eu não era careta no ensino médio, mas também não era estúpida. Nunca entraria no carro de alguém que eu não conhecesse." Então o número 1 perguntou se eu tinha carro. Eu disse não, e que o ônibus estava quase chegando. "Desculpe, eu preciso ir." E por algum milagre, o ônibus virou a esquina e os homens recuaram. Eles estavam se aproximando cada vez mais enquanto me faziam perguntas, mas antes que o ônibus chegasse, o número 1 me entregou um cartão e disse que tinha uma oficina de carros e que eu deveria ligar para ele se precisasse de algo. Ele até disse que me daria um carro de graça. O cartão parecia suspeito e eu não queria pegá-lo, mas sabia que precisava daquele número para denunciar. Então peguei o cartão e eles saíram rapidamente. Finalmente, o ônibus parou e me pegou. Assim que entrei, comecei a chorar e tive um colapso completo. Era como se toda a adrenalina estivesse mantendo minha mente e corpo alerta e focado enquanto os homens estavam lá.
Mas assim que fiquei em segurança, meu corpo e mente desabaram. Felizmente, não havia muitas pessoas no ônibus. Então a motorista me acalmou antes de partirmos e expliquei a ela o que havia acontecido. Quando ela olhou ao redor para o carro, eles já haviam sumido. Ela disse que os viu perto de mim, mas achou que eu os conhecia porque estavam muito próximos. A motorista chamou o despacho e notificou a escola sobre o incidente. Ela continuou pegando outros estudantes, mas quando chegamos à escola, ela me acompanhou até o escritório. Eu estava absolutamente apavorada de ficar sozinha. O diretor saiu junto com o segurança do campus. Eles foram muito gentis e compreensivos enquanto me levavam para o escritório do diretor. Ambos eram homens e começaram a me fazer perguntas sobre os indivíduos, o carro e as perguntas que eles me fizeram. Eu chorei o tempo todo. Então tirei o cartão que eles me deram e entreguei ao diretor. Ele olhou para o segurança e disse que ia ligar para o número, fingindo ser meu pai. Ele fez a ligação no viva voz e o homem número 1 atendeu. Eu reconheci a voz dele como se estivesse gravada na minha mente. Foi preciso tudo em mim para não ter um ataque de pânico. O diretor perguntou ao homem se ele poderia conseguir um carro a um bom preço, e o homem fingiu não entender. O diretor disse que sua filha havia dado a ele o cartão. Assim que disse isso, o homem desligou. Tentaram ligar de novo, mas o telefone estava desligado. Eles eventualmente se desconectaram. Eu pude ver uma mudança no comportamento do diretor e do segurança assim que o telefone desligou. O segurança pegou o telefone e chamou a polícia, pedindo que viessem à escola. Foi como se finalmente eles tivessem percebido que era real, que minha história maluca não era inventada. O diretor e o segurança se retiraram e conversaram por 1 minuto no corredor. Eu podia ouvir tudo o que diziam. Ela teve sorte de estar viva. Isso é sério. Precisamos chamar os pais dela para virem buscá-la. Quando a polícia chegou, vieram até o escritório onde eu estava e me pediram para contar a história novamente, na frente do diretor e do segurança. Senti que queriam ver se eu estava sendo honesta. Então, fiz isso. Os policiais foram diretos comigo e disseram que parecia que eles estavam observando as meninas naquele parque, porque escolheram o único dia em que uma de nós estava sozinha. Eles também disseram que o cartão estava sendo usado como isca para me levar para onde eles queriam. Eu me senti mal. Senti que não conseguia respirar. A escola ligou para minha tia, mas ela não atendeu. A única pessoa que atendeu primeiro foi meu namorado. Um dos policiais falou com ele enquanto o outro finalmente conseguiu falar com minha tia. Meu namorado acabou me pegando e me levando para casa, e eu chorei o caminho todo. Quando cheguei, minha avó, tio, tia, mãe e primos estavam todos na frente de casa. As mulheres estavam em lágrimas e os homens estavam furiosos, mas preocupados comigo. Uma semana depois, uma garota de outra escola secundária, não muito longe do parque, foi salva por outros alunos. Ela estava sendo arrastada para um Honda preto por 2 caras. Os outros alunos intervieram e a puxaram para fora do carro, e o diretor me chamou em seu escritório. Foi assim que descobri o que havia acontecido. Os mesmos policiais estavam lá e pediram para eu identificar os 2 caras em uma fileira de fotos. Eu os apontei rapidamente. Eles foram presos. Eram de fato os 2 caras que tentaram pegar a garota, uma caloura. Eu me senti preocupada por ela e triste por ela ter passado por uma situação pior do que a minha. Mas também me senti quase livre novamente, ainda assustada, mas não tão paranoica. E não podia acreditar que eles foram capturados. Depois disso, minha família se organizou para me levar à escola pelo resto do ano. Meu namorado, agora ex, também me levou em alguns dias. Estou grata por estar viva e bem, e mais grata ainda que a garota também tenha sido salva pelos corajosos alunos de sua escola.